Finalmente venho trazer para vocês a parte 1 da segunda temporada de Kanojo, Okarishimasu. Lembrando que esse anime é aquele do gado que não se valoriza, e acabou sendo largado pela jararaca da ex dele, e por sinal, essa série já tem um resumo completo da primeira temporada feita por mim, então eu recomendo que você veja esses vídeos antes para você poder entender melhor a história até agora. Nessa segunda temporada vamos ver que a Cascavel da ex dele ainda volta para atrasar a vida do cara. Eu enrolei bastante a continuação dessa obra justamente pela falta de atitude do gado, já que eu não vou com a cara dele, então já fortalece no like para ter valido a pena ter trago essa obra para vocês. Continuamos com o gado que eu não vou com a cara se preparando para que o pior acontecesse com ele e Mizuhara, que era a separação oficial deles, já que em breve ela participaria de uma peça que poderia ser o divisor de águas para ela caso ela conseguisse seguir carreira como atriz, e o gado acaba decidindo ir assistir a peça da Divina Dama. Chegando lá, ele percebe a presença de um senhor, que aparentemente era o diretor famoso que ela havia mencionado no passado, e vemos Kisumi estava ali também. Finalmente a peça começa, e logo percebemos que a Divina Dama se destacava facilmente de todos ali no palco, apesar de fazer um papel secundário na peça em si, e após um tempo o prota percebe o talento dela, já que estava conseguindo fazer com que todos se divertissem durante a peça. Depois da possível morte do personagem de Mizuhara, a peça ainda durou uns 30 minutos, e de longe ela foi a que mais se destacou, não é pra menos. Sumi então até tenta falar com o gado, mas acaba desistindo na última hora. Temos agora uma visão da Divina Dama, que de acordo com o diretor, o papel dela estaria garantido na próxima peça, porém mais tarde ela acaba vendo algumas garotas comentando sobre o diretor famoso que estava por ali, e pelo visto a garota que menos se destacou ganhou o papel na peça dele, já que era sobrinha dele, o que com certeza é bem injusto, já que foi ela quem mais trabalhou duro por esse papel. Mizuhara então decidiu ir embora mais cedo e não ficar para a comemoração deles, já que estava completamente frustrada com seus sonhos sendo destruídos assim, e logo ela acaba esbarrando com o gado, e descobre que ele na verdade tinha ido ver a peça em que ela atuou. Nesse momento, o prota acabou dizendo algumas coisas para poder levantar a moral de Mizuhara, e ela o agradece por isso, mas quando ele menciona sobre o papel da peça futura, ela acaba mostrando um lado frágil dela dizendo que não tinha talento para isso, e acaba desabafando em seguida já que não foi escolhida. E como esse garoto toma algumas atitudes dignas de Sigma de vez em quando, ele acabou novamente colocando todos os pontos positivos da Divina Dama na conversa, e ainda disse que alugaria ela por todas as semanas seguidas somente para poder ajudá-la e apoiá-la em seus sonhos, e portanto não era para ela desistir dessa carreira já que era o sonho dela. O único problema é que ele estava gritando igual um abestado. Durante a noite, Mizuhara acaba pensando nas palavras dele, e ao relembrar o quanto ela tinha se dedicado para pegar o papel da outra peça, a Divina Dama entra aos prantos em seguida, porém logo recebe várias notificações de que o gado tinha feito várias reservas com ela, como namorada de aluguel, para poder assim apoiar os sonhos dela, deixando ela novamente aos prantos, mas dessa vez de felicidade. A primavera tinha chego, e o prota acaba recebendo alguns conselhos de seu gerente sobre paixão, já que ele queria conquistar a Divina Dama para si. Eles então tiveram seu primeiro encontro depois de muito tempo, e antes de pagar ela disse que era um exagero alugá-la por tantos dias, já que isso poderia ser um prejuízo grande para ele, além de que a jararaca tinha dito para que ela ficasse longe dele com esse namoro de mentira. Sem contar também que Iruka estava super afim dele, e vemos uma cena de ele pedindo para ela ter encontros com Mizuhara ainda para poder apoiar o sonho dela como atriz. Tem horas que eu tenho até dó da Iruka, já que ela gosta dele de verdade. Em certo momento ele promete levar sua namorada para ver a peça de Mizuhara, para que eles pudessem ver o talento dela ao vivo e a cores. Logo o prota pede para que a Divina Dama agisse normalmente, e ela se nega, já que aquilo para ela era a atuação da namorada perfeita. E o prota diz que o normal dela já era a garota perfeita para ele, deixando a princesa corada e aceitando seu pedido em seguida. Após se despedirem, ela pede para que ele a acompanhasse para um lugar onde ela praticava algumas tacadas de beisebol. E claro que o gado só se aproveitava da situação para estar ao lado da Divina Dama. Depois de uma jogada dela de sucesso no beisebol simulado, ela acaba tendo uma reação que sinceramente surpreendeu até a mim. E o gado Mazo estava feliz com a dor que estava sentindo em seguida. Mizuhara então diz que queria ir a mais algum lugar com ele, e eles logo vão até o hospital em que sua avó estava internada. Aparentemente a avó dela babava o prota igual a avó dele babava a Divina Dama, e quando eles estavam por fim a sós, a avó de Mizuhara revela uma parte da história de sua neta, e pelo visto ela não teve uma infância fácil no passado, já que todos faziam ela chorar. A senhora Dama então diz que ele tinha um grande potencial para ser um grande homem. Nisso eu tenho que concordar, apesar de por enquanto agir somente como gado na maioria das vezes. Depois disso, ela então pede para que ele fosse o homem que poderia estar ao lado de sua neta em momentos de fraqueza, já que na verdade ela escondia tudo isso atrás de uma máscara. O prota então, ao perceber o nervosismo da avó da Divina Dama, ele confessa seus reais sentimentos por Mizuhara, dizendo que a amava muito, deixando a senhora completamente contente com a resposta dele. Chegando em casa, ele acaba recebendo uma visita inesperada da nossa querida donzela, que aparentemente tinha esquecido a chave de seu apartamento, e logo entra no esconderijo do gado, percebendo assim a zona em que ele vivia. E ele então começa a ter vários pensamentos que não faziam muito sentido, e pensa em convidá-la para poder passar a noite ali com ele. Mas quando ele estava prestes a falar algo, ela acaba saindo para a varanda, para verificar se a varanda na casa dela estava trancada, já que se estivesse aberta não precisaria ficar por ali. Porém, digamos que ele acabou tendo uma cena deveras interessante de se observar, e quando ela quase ia cair, ele a segura em partes que não deveria, e no final
final eles acabaram entrando em uma situação que sinceramente daria pra ele aproveitar pra tirar uma casquinha, mas infelizmente isso não durou muito já que a campainha tocou. Mais um motivo de eu ter enrolado tanto pra trazer a continuação desse anime. E pra variar, adivinha quem foi que chegou pra atrapalhar o casal? Ela mesma, a sucuri envenenada que só servia pra atrasar a vida dos dois. O abestado do gado até mesmo acabou esquecendo a tranca da porta aberta, deixando assim uma abertura para que ela pudesse entrar em seu apartamento, e eles tentam se esconder na cozinha. A jararaca chegou até a entrar no início do apartamento dele, e quando o cara tava suando frio e em certas áreas não saía nem vento mais, a cascavel acabou saindo dali, deixando ambos aliviados. Vemos então que a jiboia acabou se lembrando que tinha visto a bolsa de uma garota no apartamento dele, e o olhar de toxicidade aparece novamente. Pense numa guria que me dá nojo, cara. Depois desse alvoroço todo, a divina dama decide sair, e ao perceber que o síndico que cuidava do local tinha chego, ela decide ir embora. O gado então, ao se lembrar do que a avó dela disse que ela poderia contar com ele para qualquer coisa que ela precisasse, se não tivesse como voltar para a casa dos pais, etc. E ela revela então que perdeu seus pais ainda quando era bem nova, já que o pai dela tinha ido comprar pão e nunca mais voltou, e ela perdeu sua mãe pouco tempo depois de ir morar com sua avó. Portanto, a única família restante dela era apenas a sua avó. Após ouvir a história triste que a divina dama tinha para contar, ele disse que queria estar sempre ao lado dela, causando até mesmo um pequeno mal entendido. Porém, ganhou um ponto positivo no coração da bela donzela. Na faculdade, eles acabam se encontrando, e ao perceber que dessa vez ela tinha agido de forma um pouco diferente, ele acaba ficando bobo, igual um gado faria realmente. Mas como felicidade de gado dura pouco, a jararaca estava prestes a dar o bote, e enquanto ele imprimia algumas fotos da divina dama para si, a cascavel aparece querendo falar com ele. Quando o tinhoso não tá no controle, ele manda suas assistentes para atrasar a vida do cara. Enquanto falava com o gado a sós, ela como sempre se fez de boazinha, deixando ele relativamente feliz com aquilo. E como não teve nada de bom acontecendo aqui, logo percebemos que a jararaca tava armando alguma coisa pra cima dele. E mais uma vez, minha raiva pelo Prota só aumentava. Mais tarde, vemos Ruka com o Prota dessa vez, e ela decide ir até a casa dele pra poder fazer alguma coisa pra ele comer. Chegando lá, ela finalmente começa a preparar o prato pra ele se alimentar, porém ela tava usando algumas coisas suspeitas, e ele decide pesquisar sobre essa receita, percebendo assim que ela tava planejando alguma coisa com isso. E logo vemos uma cena da face feliz de Ruka por estar cozinhando para seu namorado, e aparentemente ele gostou bastante da comida dela. Enquanto assistiam a um filme, ela faz uma pausa para enviar uma mensagem, e descobre que ela estava planejando dormir ali naquele dia, mas ainda assim ele decide colocá-la para fora de casa, porém o que ele não contava era que um tufão estava passando por ali, e portanto ele não poderia simplesmente colocá-la para fora, deixando assim o Prota em maus apuros, já que seu coração pertencia à divina dama, mas ainda assim era um perigo para ele passar a noite ao lado de uma garota linda também, e logo ele pede para que ela fizesse silêncio para que Mizuhara não ouvisse que ela estava por ali. E enquanto ele tomava um banho para relaxar, ele decide trabalhar um pouco para aliviar a tensão, se é que você me entende, jovem faganhoto. Mais tarde, vemos que Ruka estava fazendo sucesso nas redes vizinhas, apesar de não ter feito nada demais, e quando ela ia pegar algo em sua bolsa, acaba deixando cair você sabe o que, mostrando que ela estava pronta para o abate se necessário, e depois disso, o gado já estava no limite psicológico e decidir dormir em seguida, mas a tensão em cima dele era tanta que logo ele percebe que Ruka na verdade estava atrás dele, fazendo com que seu coração quase saísse pela boca, e ao perceber a capinha que Mizuhara tinha dado para ele, ele finalmente pensa com a cabeça que raciocina de verdade e consegue se acalmar. Ruka então começa a se desculpar com ele por ela ser assim e talvez até mesmo ser um completo estorvo para ele, porém ele então toma uma atitude e diz que na verdade ela era linda e que deveria ter mais confiança em si mesma, já que ela jamais foi um estorvo para ele e ele estava feliz por ela ter esses sentimentos por ele, fazendo assim com que ela se afastasse dali e indo dormir, porém com uma felicidade que quase não cabia em seu peito. No dia seguinte, o gado não conseguiu pregar o olho e tava com uma olheira que sinceramente o cara parecia um zumbi, e ao saírem do apartamento do gado, ela o agradece em alto e claro tom para que Mizuhara ouvisse, deixando o cara na pior situação possível com a divina dama. 3 dias depois, ele tava numa deprê enorme, e ao sair para levar o lixo, acaba encontrando com a divina dama, que em certo momento mostrou estar bem fria com ele, e diz para ele parar de fingir já que tinha passado a noite com Ruka. Ele até tenta se explicar, mas não teve conversa para ele, e enquanto a donzela ensaiava, percebemos que ela na verdade estava bem inquieta com o que Ruka tinha dito antes. O gado então percebe que logo seria o aniversário de Mizuhara, tendo assim a ideia de alugar Sumi, para saber se ela sabia de algo que a divina dama poderia gostar, e como sempre, a garota tímida vivia calada, e entre eles existia apenas um monólogo. Ela então pede para que eles fossem tirar algumas fotos como recordação, e cara, que guria fofa. Ela até se esforçou bastante e deu um presente pro gado, que logo decide levar como recordação. Pouco tempo depois, ele menciona que logo seria aniversário de Mizuhara, e portanto queria comprar alguma coisa para ela, mas não sabia o que daria como presente. E Sumi então decide ajudá-lo com seu objetivo, o levando assim para um local onde estava acontecendo uma apresentação para algumas crianças, e ele logo percebe que Mizuhara estava atuando naquela peça também como uma Ranger rosa, e pelo visto ele teve uma ideia de um presente para ela. Durante a noite eles finalmente se despedem, e ela diz que o importante é o sentimento do presente, e que se fosse com ela ficaria contente com qualquer coisa que ele desse, e quando Sumi olha as fotos deles, decide tomar uma atitude bem difícil
difícil para ela e pergunta pro gado quando era o aniversário dele. E quando ele revela o dia do seu aniversário em si, ela sai dali contente da vida, deixando ele completamente confuso. Mizuhara então chega em seu apartamento e ao sair na varanda percebe que o prota tinha deixado um presente para ela. O único problema era que ele tinha dado apenas uma caixa de ameixas secas, que aparentemente servia para ajudar a aliviar o cansaço corporal. E no final da mensagem dele, ele disse que não tinha acontecido nada entre ele e Iruka, e pelo visto a Divina Dama gostou bastante do presente. No dia seguinte, ele acaba encontrando com Mizuhara na varanda, e ela o agradece pelo presente que ele deu a ela na noite anterior, e disse que acreditaria nas palavras dele sobre não ter feito nada com Ruka. Ele então decide alugá-la na quarta-feira, mas ela já tinha compromisso marcado e acabou tendo que recusar gentilmente a oferta dele. Na faculdade, vemos os caras que nunca tiveram uma namorada conversando, e Kibe menciona que eles sairiam para beber com alguns amigos na quarta-feira, e o prota acaba aceitando. Porém, chegando lá, ele encontra com Mizuhara que estava disfarçada, e digamos que a situação não poderia ficar pior pro lado do gado. A saideira então finalmente começa, e eles aproveitam para fazer uma brincadeira que sinceramente eu não entendi como funcionava direito, mas aparentemente uma dupla seria selecionada, e quem levantasse a mão em segundo lugar teria que tomar uma dose inteira. E o prota então, ao ver que Mizuhara acabou sendo lenta demais nessa brincadeira, ele decide errar várias vezes em seguida para não complicar a situação pro lado da Divina Dama. O único problema é que quem ficou na pior nessa foi ele, e em certo momento a identidade de Mizuhara quase foi revelada, se não fosse por todos ali estarem fora de si. Saindo do estabelecimento, o efeito do álcool finalmente começou a bater no organismo do gado, e Mizuhara decide acompanhá-lo até sua casa. Porém, o cara parecia uma Maria Mole, e entrando no apartamento dele, logo o prota sai para colocar tudo que ele bebeu para fora. E a Divina Dama então, ao perceber que ele tinha feito tudo aquilo de propósito para que ela não sofresse naquela brincadeira deles, decide ficar ao lado dele enquanto ele se desmanchava de dentro para fora. E logo ele acaba dizendo que tinha que proteger esse lado dela nem que custasse a vida dele. Em certo momento, ele acaba caindo em cima da donzela, mas na real ele já estava desmaiado de sono, e ela se lembra do que ele tinha acabado de dizer. E se você apoia a continuação dessa obra, não esquece de fortalecer com o seu like, beleza? Afinal, minha paciência com esse protagonista tá bem pouca. Eu passei por bons estresses por ver o quão gado esse cara consegue ser. Mas enfim, nem todo mundo sabe se valorizar. Como sempre, foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto. E aí, meu nobre e minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos. Assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda por cima vai estar me ajudando também.